Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é do diretor-geral da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Findes, Paulo Lacerda, com quem nós passamos a conversar. Paulo, grato pela sua presença, trazer aqui para nós os números da Findes e alguma coisa da nossa indústria que nesse momento de transição geral do mundo, né, sempre está oportuno, está posicionando como é que está nosso ativo setor secundário. Quais são os números que a gente tem hoje? Quais são as métricas da indústria? O que é a indústria capixaba em termos de participação do PIB, número de empresas, empregos que gera? Bom, obrigado pelo convite, Eustáquio. É sempre um prazer conversar sobre a indústria. A indústria do Espírito Santo tem uma das maiores representações no PIB entre os estados brasileiros. Já chegou a ser o primeiro e hoje a gente tem 26,5% do PIB capixaba relacionado à indústria, vindo da indústria. Isso faz com que a federação, que é uma federação de sindicatos, né, somos 38 sindicatos empresariais, que congregam 16.600 indústrias e gera 220 mil empregos diretos. Então, a gente está falando aí de uma massa de empregos, de empresas, né, de CNPJs e CPFs muito significativo para o Estado. Nós temos perfis distintos, né? Desde as grandes plantas que rebocaram a industrialização capixaba nos anos 70, na década imediatamente anterior, houve a erradicação dos cafezais e começou a se semear as primeiras indústrias a partir de incentivos fiscais que foram adotados. E desde então também nós tivemos perfis distintos. A Findes representa desde as macroplantas até a microindústria. Sim, todas. Pra você ter uma ideia de como o setor é diverso, apesar de ainda ter um pouco de concentração, pra você ter uma ideia, o anuário que o IEL solta todo ano, ano passado foi a 25ª edição do anuário das 200 maiores empresas no Espírito Santo. Você pega ali as 5 primeiras, representam quase 50% do faturamento das 200 maiores. Então é uma concentração importante, mas a indústria do Espírito Santo é muito diversa, a gente vê pelo número de sindicatos, de setores diferentes que a gente tem aqui no estado setores importantes, obviamente o metal mecânico, a mineração, o petróleo, mas a gente também tem empresas importantes, não só aqui dentro do estado, mas fora dele, na área de confecções, na área alimentícia, na área de calçados. A gente tem empresas que têm uma participação grande, não só no Espírito Santo, como fora daqui. E essas empresas, elas têm uma distribuição do seu porte. Se você pegar o porte pela divisão de faturamento, cerca de 96% das empresas são micro e pequenas. Mas se você pegar pelo número de empregados, que é a classificação do IBGE, uma das classificações de indústria é por número de empregados, dessas 16.600, a gente só tem 200 empresas que têm mais de 200 empregados. Então é uma concentração muito, muito grande em grandes empresas, mas que elas têm uma cadeia de fornecedores muito importante aqui no estado, e a gente tem na federação um programa que trata essa cadeia de fornecedores há mais de 20 anos também, que é o Protifor, que é um programa para desenvolver fornecedores, para fornecer produtos e serviços para essas empresas. Isso ajudou a desenvolver muito o estado. Pra você ter uma ideia, das empresas que participaram da primeira turma do Protifor, em 97, 98, 2 delas hoje têm condições até de serem mantenedoras do próprio programa. Eu estou falando da Estel e da Imetame, por exemplo. Então, a gente sabe que desenvolver cadeia de fornecedores é uma atividade muito importante para toda a indústria, para toda a economia. É interessante a função social da multiplicação, quase a viralização de empregos, né? Sim. Quando a gente vai considerar, na verdade, a relação de empregos gerado por empresas de micro e pequeno porte, certamente mais de 50% dos empregos são gerados por essa categoria, né? Sim, sim. A indústria tem concentrações diferentes, mas são as micro e pequenas que puxam a economia. Aqui a gente está falando de indústria, não é diferente. Agora, Paulo, a gente tem uma esquina da humanidade aí, né? Eu pessoalmente acho que a disrupção foi uma esquina, a Covid foi outra agora. Eu não sei se essa guerra na Ucrânia será uma terceira. Nós estamos com várias esquinas que a humanidade vai atalhando a caminhada dela.
Como é que vocês estão lidando com essa atualização do empreendedor, essa capacitação de assimilar essa disruptura e esse mantra da inovação permanente, que agora é permanente, né? A mudança sempre foi permanente, mas agora mais do que nunca, né? É muito permanente e, de uma certa maneira, há uma catalisação da velocidade dela, ela está muito acelerada. Como é que vocês estão lidando com isso no sentido de trazer para dentro, intramuros da Findes, esse processo de conscientização do empreendedor industrial? Empreender é sempre um desafio, né, Eustáquio? E o empreendedor, ele não costuma pensar em empreender na indústria. Ele acha que a indústria ainda é aquela fábrica com a chaminézinha, que precisa de muito investimento, mas a gente vê, principalmente pelos programas que a gente tem feito de aproximação da indústria com startups, que é o Findes Lab, né, que é a solução que foi dada ali para aquela estrutura metálica no alto do prédio, hoje é um hub de inovação muito importante que conecta exatamente isso. Você pode empreender na indústria, mas não ser exatamente do setor industrial. Você vai ser um prestador de serviço para resolver problemas da indústria. Então é essa imagem que a gente está querendo construir e fortalecer na federação como a Findes, uma plataforma de solução para os desafios da indústria. E aí a gente conversa sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre investimento, sobre educação, sobre uma série de problemas que geram esses desafios para o industrial, seja ele de grande ou pequeno porte. Um outro desafio que sempre se colocou na agenda da Findes foi a capacidade de disseminar para a base de associados dela a competência da sua autonomia, ou seja, da capacidade, né, de ser um sindicato efetivo, mais do que um mero registro cartorário. Vocês estão conseguindo expandir essa base, essa consciência associativista? Ela, de uma certa maneira, ela é um grau de politização no bom sentido da palavra. Ela é o melhor grau de politização do empresário, né? O associativismo, que até pouco tempo atrás tinha aquele movimento da contribuição compulsória, ou seja, as empresas eram obrigadas a pagar uma taxa por ano para se associar a um sindicato. Agora é voluntário. Então, o que a gente tem visto nesse movimento? O sindicato tem que fazer sentido para a empresa. Se você escolhe entrega, serviços, representatividade, apoio a negociações coletivas, então tem uma série de serviços que os sindicatos podem prover para as empresas, para que as empresas optem voluntariamente para se associarem e pagarem uma taxa associativa, que não é mais obrigatória. E por trás disso temos todas as entidades da Findes para fazer a prestação desses serviços e toda a nossa estrutura de defesa de interesses, que a gente chama de desenvolvimento e competitividade da indústria, para endereçar questões relacionadas a vários temas, como a gente tem lá os conselhos temáticos. Isso é uma pregação permanente, né? Isso deve ser um trabalho, assim, de perseverança. Nunca acaba. E a base também, na medida que você extingue a contribuição compulsória, se no primeiro momento, naturalmente, tende a reduzir a base de contribuição, de outro lado se ganha com a qualificação dessa base, né? Você tem pessoas ali mais conscientes da necessidade. Sim, você sai de um perfil obrigatório para um perfil voluntário. Então a pessoa opta por participar do sindicato, por participar da eleição do sindicato, por participar de reuniões da federação que tratam de todos esses temas. Então a gente vê um espírito mais associativista de parte dos associados aos sindicatos. A gente tem, como todas as federações, uma dificuldade de captar novos associados, mas a gente tem hoje uma taxa de associativismo maior que a média nacional, o que é interessante porque a gente tem mostrado isso que a gente falou, que é as entregas, os serviços e fazer sentido para as empresas. Uma coisa que era assim, algo que era muito convincente na época, num tempo que eu acompanhei a Findes mais de perto, para os sindicatos arrebanhar uma base maior, era disponibilizar em condições mais favoráveis o acesso ao serviço da Findes, e eu estou falando aí fundamentalmente do sistema, né? Não só da Findes, mas fundamentalmente do ensino profissionalizante do Senai, né? Da assistência social e cultural, sociocultural do SESI. Vocês mantêm esse trabalho de disseminação e disponibilização desse serviço? Sim, a gente não pode esquecer que o sistema o S é do social, né? Então temos no nosso portfólio de serviços umas condições especiais para as empresas que são associadas aos sindicatos. Então, dá um exemplo de uma plataforma que a gente tem, que tem
trazido cada vez mais empresas, que é o produto 100% capixaba. Para você colocar o selo no seu produto, o que dá um diferencial de mercado, por exemplo, para quem quer prezar o consumo local, o comércio local, a produção local, manter empregos, a arrecadação de impostos no Espírito Santo, a empresa tem que ser associada a um sindicato. Então isso faz com que ela retorne novamente com problemas, desafios, sugestões, e isso vai enriquecendo, vai gerando uma massa crítica nos sindicatos, na federação e na confederação da indústria de uma maneira geral. Ô Paulo, eu achei o advento desse selo, né? Muito interessante. Agora me diz, é um selo que atesta, é um selo que atesta a qualidade do produto ou origem? Ou toca mais ao capixabismo? Tipo, aqui fica a renda, aqui fica o imposto, aqui fica o emprego, aqui fica... Exatamente isso. O ganho. É a origem. Não é um selo de denominação de origem controlada, como tem de alguns produtos. O Socol é. Pois é, a gente tem outros também. Mas é para mostrar exatamente isso, Eustáquio. É uma indústria capixaba gerando empregos aqui, gerando impostos aqui, provendo valor para a sociedade do Espírito Santo. Então, na verdade, vocês têm, digamos assim, vocês têm o que disponibilizar numa prateleira para o sindicato acenar para a empresa se associar. Exatamente, o sindicato precisa e tem feito exatamente isso. Então, você tem sindicatos que oferecem capacitações para suas empresas dadas por entidades da FINDES, mas para a empresa é como se ela estivesse se relacionando com o sindicato. Então é importante ela manter esse vínculo com o sindicato, mas todos esses 38 sindicatos ofertam serviços e o portfólio de todas as entidades da federação. SESI, SENAI, IEL, IDEIS, SINDES e a própria FINDES. A presença hoje é do diretor-geral da FINDES, Paulo Lacerda. A gente volta já. Voltamos com a presença do diretor-geral da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, FINDES, Paulo Lacerda. Paulo, nós temos falado a respeito desse perfil de toda essa representatividade que a FINDES tem conformando digamos assim, a dimensão política da indústria capixaba. Uma agenda da FINDES hoje no que diz respeito aos fatores mais restritivos, aos entraves da indústria, contemplam que aspectos? Esses assuntos são endereçados por meio dos nossos conselhos temáticos. Hoje a gente tem 10 conselhos desses, Eustáquio, para exatamente tratar quais são os grandes gargalos que a gente tem hoje no Estado. Principalmente infraestrutura, carga tributária, questões relacionadas à burocracia, a licenciamentos, a formação de capital humano, as relações trabalhistas, a responsabilidade social, um conselho voltado exclusivamente para assuntos de micro e pequenas empresas, que a gente tem uma relação muito próxima com o SEBRAE, um conselho de economia criativa, e que a gente vai trabalhar esse ano numa rota para mapear toda a questão da economia criativa. Isso é muito importante para a indústria, quando a gente aproxima os designers da indústria capixaba. Isso pode gerar oportunidades para produtos de origem local, desde o designer até a indústria. Então, vários desses temas a gente trata, seja para resolver gargalos, seja para acesso a mercados das indústrias capixabas. Mas, além da especificidade, ou seja, a jurisdição de cada conselho desses aspectos que são mais evidentes, aspectos limitantes que são mais evidentes para a indústria. Tipo assim, a gente se reclama muito da falta, e eu acho que se estende até o próprio Conselho de Custo Brasil, né? Dificuldade de infraestrutura, escoamento de produção, a questão da capacitação de mão de obra, mesmo provimento de mão de obra. Tinha publicações da imprensa local que se a indústria absorvesse todos aqueles empregos que eram prometidos nas manchetes, temos que importar mão de obra, né? Tem aspectos limitantes que são mais assim ostensivos, que vocês percebem no... A presidente Cris tem tratado alguns temas assim com muita ênfase. Acho que eu posso falar da infraestrutura, que esse sim é um gargalo, porque o Espírito Santo é um mercado pequeno, né, se comparado a outros estados, e as indústrias daqui precisam exportar, seja para outros estados, seja para outros países. E a exportação passa muito por infraestrutura, passa muito por burocracia, passa muito por licenciamentos, passa muito por preparar as empresas para o mercado internacional. Todas essas ações, a FINDES pode ajudar, por meio dos seus sindicatos, as empresas a lidarem com isso.
e tratar junto ao governo do estado, às prefeituras, ao governo federal, junto com a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, esses temas que podem ser tratados no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, no Senado, nos ministérios. Então é uma atuação constante, como a gente estava falando aqui, não acaba nunca, né? A gente resolve um problema, vem outro na fila atrás para a gente tratar qual é aquele desafio do momento ali para a indústria. Vocês têm uma instância na FINDES que eu acho ela altamente estratégica, e eu não sei se é bem vendido para dentro, público-alvo que vocês cortejam, que as empresas que vêm a se associar aos sindicatos, que a base da federação é o sindicato, né? A unidade. Como a família é para a sociedade, o sindicato é para uma federação. Sim. Que é aquele comitê de articulação com o setor legislativo, né? Que ali tramitam matérias que podem ser de interesse ou podem não ser do interesse da atividade industrial, né? Exatamente. A gente chama de COAL, que é o nosso Conselho Temático de Assuntos Legislativos. A gente tem ele aqui na FINDES, a gente tem ele lá em Brasília, na CNI, para acompanhar os assuntos dentro do Congresso. Pra você ter uma ideia de quantos assuntos a CNI acompanha, foi feito um comparativo uma vez com seria correspondente da CNI na Inglaterra, né? A Confederação de Indústrias da Inglaterra, que acompanhava lá no Congresso do Reino Unido cerca de 60 projetos de lei. A CNI acompanha 1.200 projetos de lei que têm e podem ter impacto na indústria. Então é um trabalho também constante da CNI em Brasília, da FINDES aqui na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores, para acompanhar esses temas, esses projetos que podem ter impacto positivo ou negativo. Inclusive com marcadores, né? O assunto é favorável, o assunto é desfavorável, exatamente. Adverso, contrário. Exatamente, a gente faz esse material. Vamos produzir um material agora no Observatório da Indústria, que é a compilação de todos esses interesses dos sindicatos, para produzir uma publicação que vai ser entregue aos candidatos, né? Lembrando que esse ano é um ano de eleição, só não temos eleições municipais, mas vamos eleger deputados estaduais, governador, deputados federais, senador, presidente da República, governador. Então, essas esferas de poder no executivo e no legislativo precisam saber o que a indústria espera deles. Então é esse material que a CNI produz em âmbito nacional e que a FINDES tem produzido aqui, que a gente chama de agenda legislativa e executiva. Então, a gente vai entregar para os candidatos quais são os temas que mais impactam a indústria no Espírito Santo. A FINDES ela expandiu o escopo da missão institucional dela com a inclusão, com a adoção e lançamento de novos produtos, novos programas voltados para a inclusão e diversidade, né? Onde vocês estão querendo chegar exatamente com isso? Quais são as referências? Como é que você coloca essa proposta? Eustáquio, em tempos de... politicamente correto? Não só politicamente correto, mas o ESG, né, que é a sigla do Ambiental, Social e Governança, que agora é a sigla do momento, né? A gente sempre tem aquelas siglas que têm uma visibilidade maior, mas a gente está preocupado muito com como tratar questões ambientais, sociais e de governança. E em questões sociais a gente está muito preocupado na federação em ter um programa que olhe para dentro dos funcionários. Hoje somos mais de 1.800 funcionários nas 6 entidades, que representem o que é a sociedade capixaba. Então a gente tem corte da sociedade, né? Um corte da sociedade. Então a gente tem algumas disparidades ainda, que a gente tem mais da metade da população feminina, mas a gente tem mulheres nos cargos de liderança da FINDES ainda são 15%. Além desse público, a gente tem outros públicos que a gente sabe que tem uma representatividade maior na sociedade do que dentro da federação, e a federação não é muito diferente de outras empresas. Então a gente tem tratado esse tema de maneira séria, organizada. Temos um programa chamado FINDES+, que é para discutir entre os gestores desses 1.800 funcionários que eu falei, cerca de 200 ali tem cargos de liderança, para saber quais são os nossos vieses, né? Por que a gente, às vezes, sem saber, perpetua alguns comportamentos, para que a gente possa trazer para dentro da federação pessoas desses públicos e, ao mesmo tempo, promover essas pessoas para cargos de liderança, que é onde, efetivamente, elas vão tomar decisões a favor de mais diversidade. Essa diversidade é importante por 2 motivos. Primeiro, porque o nosso público é diverso. A gente tem
O SESI hoje é a maior escola, a maior rede de ensino privado do Espírito Santo, com mais de 10 mil alunos. Temos todo ano no Senai quase 15 mil matrículas entre cursos de curta, média e longa duração. E é um público diverso. Então, por que não oferecer esses serviços também por um público, um corpo de funcionários diverso? O outro motivo por que a gente trata isso é porque tem uma série de estudos relacionando a diversidade com a inovação. A gente estava falando aqui mais cedo de inovação, que isso já não é também moda, né? A gente teve aquela onda da qualidade nos anos 90, a gente está no meio dessa onda da inovação. Sobrevive ao estágio à fase da moda, né? Exatamente. Então vai sobreviver quem tratar o assunto de maneira séria e organizada. Até por isso que a gente tem esse programa dentro da federação para ser também um espelho para outras indústrias. Você quer dizer também que, nesse caso, que inclusão e diversidade fomentam a inovação? Fomentam a inovação. O espírito de... Você vê uma sociedade ou um ambiente que é pouco diverso, todo mundo vai pensar igual. Tem uma todo mundo né? é do mesmo gênero, da mesma faixa de renda, da mesma raça, mesma orientação sexual, todo mundo vai pensar meio parecido. Quando você começa a trazer públicos e misturar essas ideias, essas visões, exatamente, visões de mundo diferentes, você consegue ter uma capacidade melhor de criar soluções para os desafios. Então, tem estudos, como eu falei, que relacionam diretamente a diversidade com a inovação. E não só com a inovação, Eustáquio. Tem um estudo da McKinsey, que é uma das maiores consultorias do mundo, que já desde 2015 mapeia como está a diversidade na liderança de grandes empresas e como é a diversidade nos países que essas empresas estão, tentando mapear a diferença entre o que é uma sociedade diversa e o que é uma liderança de uma empresa com diversidade. O que esse estudo revelou, a última atualização dele de 2018? Empresas que têm sua liderança com maior diversidade de gênero, ou seja, mais mulheres em cargos de liderança, têm uma lucratividade 23% maior. Já as empresas que têm entre sua liderança maior diversidade de etnia e culturas, têm uma lucratividade 33% maior. Isso é medido, mensurável. Então, isso é um argumento para dizer que a diversidade e inclusão não é um modismo, não é uma onda, é uma tendência. Não é uma preocupação só social, é um fator pragmático aí. Sim, é um fator pragmático, faz diferença efetivamente. Então, é isso que as empresas viram nos anos 90 com a qualidade, tem visto com a inovação e agora a gente tem visto isso muito na questão de diversidade e inclusão. O Paulo, vocês têm noção, 1.800 funcionários, o sistema todo, certamente tem mais de 900 mulheres lá, né? Tem. A gente tem uma participação grande de mulheres. 55%, talvez. Eu posso te passar esse número depois, mas é importante... Eu suspeita, sabe? Porque, olha bem, com todos os grandes compostos hoje, se você for olhar a audiência, eleitorado, a mulher já é o elemento predominante há muito tempo. Sim. Né? Não encontra correspondência nos cargos de liderança. Na Escandinávia, os cargos de liderança são de mulheres. Majoritariamente são femininos. E se você entender o caráter... Aí entra particularidade de gênero que, a longo prazo, nós, homens, perderemos essa briga. Não estou falando briga no bom sentido, né? Briga no sentido de correr, ocupar os cargos de liderança. Mas é exatamente isso. É quando você induz, né, a Islândia, por exemplo, tem uma legislação que diz que os conselhos das empresas têm que ter pelo menos metade de mulheres. E esses estudos como esse da McKinsey provam isso, que faz diferença nos resultados da empresa. E é importante lembrar, né, Eustáquio, que a gente tem uma presidente da federação mulher. Emblematicamente, não por acaso. Não por acaso, a federação tem mais de 60 anos, é a primeira mulher eleita, e não só da Federação das Indústrias, mas como de qualquer outra federação setorial do Espírito Santo. A gente nunca teve uma mulher eleita nas outras federações. Então, é emblemático agora que a gente esteja discutindo esse assunto com a presidente Cris à frente da federação. Então, equacionada a questão da produtividade, não há por que não fazer isso, Aloysio. Aos que são mais ardorosos em defender algumas componentes, alguns atributos típicos de gênero, né? Nós, homens, tão monofocados que se questionam como é que a gente consegue, às vezes, mascar chiclete e andar. E elas multifocadas, né? Conseguindo desenvolver 17, 18 atividades simultaneamente. E a gente é uma entidade, né, predominantemente voltada para a educação. Né? Como eu falei, o SESI, o SENAI, o IEL com a formação de lideranças,
e a gente sabe o quanto que há a participação feminina nos ambientes de educação. Além disso, a gente sabe dessa importância, como eu falei, de ser um farol para a indústria, para que essas empresas menores, né, eu falei aqui que 99% das empresas, das indústrias do Espírito Santo têm menos de 200 funcionários, como que essas indústrias podem trabalhar esse tema mesmo sendo pequenas? Que diferença faz para elas? Então, a gente tem trabalhado internamente isso, mas a gente também está trabalhando num portfólio... Irradiando isso, exatamente. Como as grandes irradiaram os outros temas na sua cadeia de fornecedores, isso vai chegar nas médias e nas pequenas, sem dúvida. É um movimento, uma proposta extremamente gratificante e promissora, porque reflete mesmo a contemporaneidade do tema, né? Reflete uma realidade que está se colocando hoje e irreversível, não tem volta. Essa não tem volta. Ou é. Essa não tem volta porque a sociedade é assim. Não tem por que a gente ter ilhas. Mas né? o mais auspicioso é entender a fim de se compenetrando desse papel de irradiação e de trazer para si essa agenda, porque a partir disso ela tem a possibilidade de multiplicar, né? De repercutir isso na base dos sindicatos, na base das empresas. Nos seus sindicatos. A gente tem visto também que os sindicatos têm aumentado a participação de mulheres nas presidências dos sindicatos. Até então a gente tinha uma participação muito pequena. Hoje a gente tem uma participação maior de mulheres presidindo os sindicatos. Na diretoria dos sindicatos, a gente vê que nas nossas reuniões de Assembleia Geral, onde vão os representantes dos sindicatos, a participação feminina é cada vez maior e uma participação muito ativa, muito trazendo desafios, né, para a gente também endereçar a solução deles. E a gente sabe que isso é uma tendência, por isso que tem tanto estudo, tanta métrica, tanto indicador, e a gente está estudando isso para melhorar nossos resultados, melhorar nossa percepção que a gente é uma empresa diversa, inclusiva, que respeita as diversidades, respeita os diversos públicos, e com isso a gente vai prestar um serviço melhor. Quero agradecer, Paulo, muito a oportunidade de ter sua presença hoje aqui. Eu queria agradecer, Eustáquio. Eu te conheço já há alguns anos, né, na época que eu estava no IEL, ainda na área sindical, o tanto que você tem trabalhado, né, para trabalhar essa comunicação, esses desafios de comunicação das indústrias, dos sindicatos, para que sejam cada vez mais representativos. Isso é muito importante para a indústria. Hoje nós contamos com a presença do diretor-geral da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Findes, Paulo Lacerda. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.